Livro 2, capítulo 5. A conclusão prática. Cristo entregou-se e humilhou-se de forma perfeita. Perfeita porque era Deus, entregou-se e humilhou-se porque era homem. Agora, a crença cristã diz que se alguém compartilha a humildade e o sofrimento de Cristo, de alguma forma também temos de compartilhar de sua conquista da morte e encontrar nova vida depois de termos morrido. E nisso nos tornamos criaturas perfeitas e perfeitamente felizes. Isso significa muito mais do que simplesmente seguir seus ensinamentos. As pessoas muitas vezes se perguntam quando será dado o próximo passo da evolução, o passo para além do ser humano. Mas na visão cristã, ele já foi dado. Em Cristo, uma nova espécie de ser humano surgiu, e a nova vida que começa com ele deve ser posta dentro de nós. Como isso deve ser feito? Ora, lembre-se de como adquirimos nossa forma de vida velha e comum. Nós a recebemos dos outros, do nosso pai e de nossa mãe, e de todos os nossos ancestrais sem o nosso consentimento, e por um processo bastante curioso, que envolve prazer, dor e perigo, e que jamais teríamos imaginado. A maioria de nós passou boa parte da infância tentando imaginar como a vida se originou. E algumas crianças, quando lhe foi dito pela primeira vez, não acreditaram. E não as culpo, pois tudo é bem estranho mesmo. Ora, Deus que inventou esse processo é o mesmo Deus que planeja como o novo tipo de vida, a vida em Cristo, deve ser difundido. Então, não devemos ficar surpresos se ele não for menos estranho. Ele não nos consultou quando inventou o sexo e tampouco nos consultou quando inventou esse novo processo. Há 3 coisas que infundiram a vida de Cristo em nós: o batismo, a fé e a ação misteriosa a que os diferentes cristãos dão nomes diferentes: a Santa Comunhão, a Eucaristia, a Santa Ceia. Esses, pelo menos, são os 3 métodos mais comuns. Não estou dizendo que não possa haver casos especiais nos quais ela tenha sido difundida sem um ou mais desses elementos. Não tenho tempo para entrar em casos especiais e tampouco tenho conhecimento suficiente para isso. Se você estivesse tentando explicar a alguém em poucos minutos como chegar a Edimburgo, indicaria os trens. É verdade que ele poderia ir até lá de barco ou de avião, mas você dificilmente pensaria nisso. E não estou entrando no mérito de qual desses 3 elementos é o mais essencial. Meu amigo metodista iria querer que eu falasse mais sobre a fé e menos, proporcionalmente, sobre os outros 2, mas não vou entrar nessa. Qualquer um que queira ensinar a doutrina cristã vai, na verdade, recomendar que todos os 3 elementos sejam usados, e isso é suficiente para o nosso presente propósito. Eu mesmo não consigo entender por que esses elementos deveriam nos conduzir ao novo tipo de vida. Mas até aí, se ninguém tivesse me esclarecido, eu nunca teria visto nenhuma relação em um prazer físico particular e o nascimento de um novo ser humano neste mundo. Temos de tomar a realidade como ela se apresenta a nós e não tagarelar sobre como ela deveria ser ou como esperávamos que fosse. Mas embora eu não entenda por que as coisas são assim, posso lhe dizer por que creio que sejam. Já expliquei por que tenho de crer que Jesus foi e é Deus, e parece tão claro quanto qualquer outro fato histórico que a nova vida tenha sido comunicada da maneira como ele ensinou aos seus seguidores. Em outras palavras, creio nisso com base em sua autoridade. Não tenha medo da palavra autoridade, pois acreditar em coisas com base na autoridade não significa nada mais do que acreditar nelas porque você considera a pessoa que as contou a você confiável. 99% das coisas nas quais acreditamos são baseadas na autoridade de alguém. Eu acredito que haja um lugar chamado Nova York, apesar de não tê-lo visto com meus próprios olhos, e não poderia provar, por meio de um raciocínio abstrato,
que tal lugar exista necessariamente. Acredito nele porque pessoas confiáveis me falaram dele. O homem comum acredita no sistema solar, em átomos, em evolução e em circulação do sangue com base na autoridade, porque os cientistas dizem que essas coisas existem. Toda e qualquer afirmação histórica sobre a face da Terra é criada com base no princípio de autoridade. Nenhum de nós viu a conquista da Normândia ou a derrota invencível armada. Nenhum de nós poderia prová-las pela lógica pura, da mesma forma que se pode provar coisas na matemática. Acreditamos nelas simplesmente porque pessoas que as viram deixaram relatos escritos sobre esses acontecimentos, ou seja, com base na autoridade. Alguém que duvida da autoridade nos demais assuntos, da mesma forma que as pessoas fazem com aqueles fatos relativos à religião, deveria se contentar em não saber nada de nada. Mas não se iluda, não estou estabelecendo o batismo, a fé e a Santa Ceia como práticas que serão suficientes para substituir seus esforços para imitar a Cristo. Sua vida natural é derivada de seus pais. Mas isso não significa que ela será mantida se você não fizer nada em prol dela. Você poderá perdê-la por negligência ou poderá pôr um fim a ela cometendo suicídio. Você precisa alimentá-la e cuidar dela. Mas lembre-se sempre de que não é você que está constituindo. Ou seja, o que você está fazendo é somente preservar uma vida que recebeu de alguém. Do mesmo modo, um cristão pode perder a vida em Cristo que foi posta nele, e ele tem de esforçar-se para mantê-la. Mas até mesmo o melhor dos cristãos que já viveram não estará agindo por esforço próprio. Ele estará apenas alimentando ou protegendo a vida que nunca poderia ter adquirido por esforço próprio. E isso tem consequências práticas, pois enquanto a vida natural estiver em seu corpo, ele se empenhará em conservar esse corpo. Um corpo vivo não é aquele que nunca se fere, mas aquele que é capaz de curar-se a si mesmo até certo ponto. Semelhantemente, um cristão não é uma pessoa que nunca comete erros, mas uma pessoa capaz de arrepender-se e dar a volta por cima, começando tudo de novo depois de todo o tropeço que der. Porque a vida em Cristo está dentro dele, curando-o o tempo todo, capacitando a imitar, até certo ponto, o tipo de morte voluntária que Cristo em pessoa assumiu. Eis porque o cristão está numa posição diferente de outras pessoas que estão tentando ser boazinhas. Elas esperam que, sendo boas, estejam agradando a Deus, caso ele exista. Ou, caso achem que ele não existe, pelo menos esperam merecer a aprovação de homens bons. Mas o cristão acredita que qualquer bem que ele possa fazer venha da vida em Cristo que está dentro dele. Ele não acha que Deus nos amará porque estamos sendo bons, mas que Deus nos tornará bons porque Ele nos ama. Isso pode ser comparado ao telhado de uma casa de jardim, que não atrai os raios do sol porque é brilhante, mas é brilhante porque o sol irradia sobre ele. E quero deixar bem claro que quando os cristãos dizem que a vida de Cristo está dentro deles, não estão se referindo simplesmente a algo mental ou moral. Quando eles falam de estar em Cristo ou de Cristo estar neles, essa não é simplesmente uma forma de dizer que eles estejam pensando em Cristo ou tentando imitá-lo. Eles querem dizer que Cristo está realmente operando por meio deles, que toda a massa de cristãos compõe o organismo físico por meio do qual Cristo atua, que nós somos os seus dedos e músculos, as células do seu corpo, e talvez isso explique algumas coisas. Explica por que essa vida é difundida não apenas por atos puramente mentais, como a fé, mas também por atos corpóreos, como o batismo e a Santa Ceia. Não se trata apenas da difusão de uma ideia. Trata-se de algo mais parecido com a evolução, um fato biológico ou suprabiológico. Não vale a pena tentar ser mais espiritual do que Deus, pois Ele nunca pretendeu que o ser humano fosse uma criatura puramente espiritual. Por isso, Ele usa coisas materiais como pão e vinho para incutir nova vida em nós.
Podemos até achar que isso é muito rudimentar e pouco espiritual, mas Deus não acha. Ele inventou o ato de comer, ele gosta da matéria. Foi ele mesmo quem a inventou. Aqui vai outra coisa que costumava me intrigar. Não é terrivelmente injusto que essa nova vida seja confirmada a pessoas que ouviram falar de Cristo e foram capazes de crer nele? Mas a verdade é que Deus não nos disse quais são os seus planos sobre as outras pessoas. O que sabemos é que nenhuma pessoa pode ser salva senão por intermédio de Cristo. Não sabemos se somente aquelas pessoas que o conhecem podem ser salvas por ele. Mas nesse meio tempo, se você está preocupado com as pessoas de fora, a atitude mais insensata que você pode ter é também ficar de fora. Os cristãos são o corpo de Cristo, o organismo pelo meio do qual ele trabalha. Todo o acréscimo a esse corpo permite que ele trabalhe mais. Se você quiser ajudar aqueles que estão do lado de fora, terá de acrescentar sua própria pequena célula ao corpo de Cristo, que é o único que pode ajudá-los. Decepar os dedos de uma pessoa seria uma forma estranha de fazer com que trabalhasse mais. Outra objeção possível é a seguinte: por que Deus a portou sob disfarce neste mundo ocupado pelo inimigo e iniciou uma espécie de sociedade secreta para sabotar o diabo? Por que ele não invade com força total? Será que é porque ele não é forte o suficiente? Bem, os cristãos pensam que ele virá com força total, só não sabemos quando. Mas podemos imaginar o porquê de sua demora. Ele quer nos dar uma chance de aderir ao seu lado de forma voluntária. Não suponho que você e eu teríamos em alta conta um francês que esperasse que os aliados invadissem a Alemanha para só então anunciar que estava do nosso lado. A invasão de Deus é iminente. Mas eu me pergunto se as pessoas que pedem para Deus interferir aberta e diretamente no nosso mundo se dão conta do que estão pedindo. Quando isso acontecer, será o fim do mundo. Quando o autor se apresenta no palco, é porque a peça acabou. Deus fará a invasão, tudo bem, mas qual é a vantagem de você dizer que está do lado dele apenas quando vir todo o mundo natural se dissolvendo como um sonho ou algo parecido? Algo que você nunca imaginou antes, e rompendo com força, algo tão magnífico para alguns e tão terrível para outros que não reste nenhuma alternativa para qualquer um de nós. Dessa vez, Deus virá sem disfarce, algo tão impressionante que causará reações de amor e horror irresistível a toda criatura. Então será tarde demais para escolher o seu lado. Não adianta dizer que você decidiu deitar quando já é impossível ficar em pé. Essa já não será a hora de escolher. Será a hora de descobrir de qual lado realmente nós escolhemos ficar. Quer tenhamos dado conta disso antes, quer não. A hora é agora, hoje mesmo, nesse instante, de escolher o lado certo. Deus está se delongando para nos dar essa chance. E ela tem prazo de validade, é pegar ou largar.